E nós estamos em contato agora com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Deputado, bom dia. Bom dia. Bem, deputado, eu queria saber como é que o senhor está avaliando toda essa situação e eu gostaria, claro, que o senhor falasse sobre aquela ideia de se aprovar que fosse zerado o PIS/COFINS. Isso gerou uma repercussão muito negativa. O senhor até está criticando a utilização política do que aconteceu, mas o senhor acha que esse ainda seria o caminho para se tentar acabar com essa mobilização toda? Olha, eu acho que um movimento desse tamanho, né, que já começou a ter repercussões em hospitais, né, na vida das pessoas, né? Eu tenho dito aos que me procuram, ligados aos caminhoneiros, que tudo tem limite, né? Então, às vezes, as coisas, né, o copo vai subindo a água e vai transbordar. Então, tem que tomar um certo cuidado, e acho que esse equilíbrio faz parte, né, do processo de negociação, e todos têm que ter esse equilíbrio. Então, o que eu tenho defendido é que a gente tem que trabalhar certamente na linha do diálogo e trabalhar para que o mais rápido possível, né, as estradas possam estar desbloqueadas e que, né, os serviços, pelo menos os essenciais, voltem a funcionar o mais rápido possível. Eu continuo defendendo cada vez com mais certeza que o caminho correto, né, não apenas no caso dos caminhoneiros, mas quanto o preço do petróleo, que agora é livre no Brasil, né, a política da Petrobras mudou. Toda vez que o preço sobe, o caminho correto é usar os impostos, né, que são impostos, o PIS/COFINS e a CID, né, como impostos regulatórios, que eles possam ser reduzidos. Eu lembro que em julho do ano passado, o governo federal aumentou a alíquota do PIS/COFINS da gasolina em 100%, do etanol em 107% e do diesel em 86%. Esse aumento vai gerar de arrecadação até julho desse ano, 12 meses, uma arrecadação extra para o governo federal de 20 bilhões de reais. Então, eu tenho certeza que, da mesma forma, quando o governo aumentou em 2017, não esperava que acontecesse o que está acontecendo hoje, mas na hora que o preço do combustível sobe, impacta a sociedade, não apenas os caminhoneiros, né? Não apenas os caminhoneiros. O papel do governo é arbitrar uma compensação para a sociedade. E a forma mais transparente de arbitrar essa compensação é exatamente reduzindo a alíquota dos impostos. E digo mais, a decisão do governo, né, de criar a conta óleo diesel, como era no passado a conta petróleo com a Petrobras, né, congelar o preço, lembrando, né, estava lendo uma coluna do jornal hoje, que aproximadamente 20%, né, do que nós consumimos de diesel no Brasil é importado, é capaz de essa decisão do governo ter impacto fiscal muito maior do que os 8 ou 10 bi da redução da alíquota do óleo diesel, né? Só nos primeiros 30 dias vão ser 5 bi. 5 bi é uma interferência e você vai acabar tendo que subsidiar importador, né, de diesel privado. Quer dizer, é uma decisão muito, muito pior do que a decisão que é correta, que é exatamente quando o preço do combustível do petróleo sobe, o governo compensar. Até porque o governo também, né, ele vai ter um excesso de arrecadação com o aumento do preço do petróleo que está projetado para esse ano. Só o governo federal, entre royalties, participação especial e bônus de assinatura, na ordem de 12 a 14 bilhões de reais, que deveria usar esse dinheiro quando o preço sobe, como subiu muito por causa dessa crise geopolítica internacional, colocar esse excesso de arrecadação na redução dos impostos, para compensar a redução dos impostos. É isso que eu acredito, é isso que eu tenho defendido, mas acredito que essa minha defesa é uma defesa, né, que tem, né, o caráter de ter uma posição clara, mais transparente para a sociedade do mecanismo de se utilizar, né, as alíquotas dos impostos, e acredito que a gente deve continuar dialogando. Agora, o que também os movimentos, né, que estão mobilizados precisam entender é que a gente não pode deixar de desabastecer, principalmente hospitais, né, os aeroportos. Agora, a própria polícia não vai ter mais combustível para se locomover. Então, tudo precisa ser feito com equilíbrio para que a gente não perca, né, o principal foco, que é não atingir a sociedade com tudo que está acontecendo. Os governos estaduais e municipais estão tentando garantir esses serviços básicos. Agora, a deputada, não deveria haver um entendimento maior entre o Congresso e o governo? A gente percebe que em determinado momento não houve esse diálogo. A decisão, por exemplo, da Câmara de zerar PIS/COFINS foi tomada à revelia, tanto que os cálculos estavam errados em relação às perdas. Eu concordo com essa questão de redução de tributos para amortizar o aumento do petróleo. Me desculpe.
Errado foi o governo interferir, subsidiar o diesel de importadores que vão ganhar dinheiro do governo brasileiro. A alíquota é o caminho mais correto. Se o governo acha que não pode dar 10 bi de subsídio, o governo pode fazer por decreto a redução da alíquota da forma que quis. Agora, quando ele dobrou a alíquota e tirou da sociedade 20 bilhões de reais, ele não pensou que podia acontecer o que está acontecendo hoje. Você me desculpa, essa discussão da conta, né, o importante é que o brasileiro, a sociedade não pode pagar essa conta dos aumentos dos impostos do ano passado precisa ser recuperada. Não, deputado, desculpa, mas eu falava do erro de cálculo da estimativa, não, porque... Não, isso deixa eu terminar, por favor. Não, mas não é isso, é porque vocês... A discussão, o problema não é esse. O problema é que o Brasil tem 27 milhões de pessoas entre desempregados e subaproveitados. O Brasil devolveu para a extrema pobreza 1,5 milhão de brasileiros. E quando você aumenta no ano passado a alíquota do PIS/COFINS, você tira 20 bilhões de reais da economia, da sociedade. Deputado, eu só quero dar um aviso aqui para os nossos internautas e ouvintes que nós estamos agora em rede, a Jovem Pan News, a AM, internet e o FM que está saindo agora e segue a programação normal. Mas eu só gostaria de explicar a minha pergunta, o senhor não deixou eu terminar. Mas eu já entendi a sua pergunta, você já fez 2 vezes. O que eu estou dizendo para você é que o problema que nós estamos vivendo é muito mais grave. O gás de cozinha, o preço subiu, e nós estamos desde o ano passado pedindo ao governo uma decisão sobre como, pelo menos, o gás de cozinha nas famílias do cadastro do Bolsa Família pode ser amenizado esse preço, porque as pessoas estão tendo que cozinhar com fogão a lenha. Então não adianta a gente ficar discutindo, não adianta querer transferir por uma decisão da Câmara, que alguns podem gostar ou não, mas para transferir para isso um problema que é muito maior, um problema de um país que saiu da recessão, do governo Dilma, mas os brasileiros não saíram da recessão ainda. Por quê? Porque como as empresas todas, e a crise do caminhoneiro é uma demonstração disso, está todo mundo com uma capacidade ociosa, teve que apertar preço. Né? Por isso que os caminhoneiros estão com dificuldade, porque o preço deles foi reduzido e o aumento do combustível tirou deles a mínima margem de resultado para ele levar algum sustento para a sua família. Então é isso que a gente tem que discutir. O problema é muito maior. O problema é que, infelizmente, né, o que todos nós esperávamos, que essa economia pudesse crescer 3%, que as empresas voltassem a contratar, voltassem a gerar renda para os trabalhadores, não aconteceu. E o que está acontecendo agora é um pouco disso, não é muito disso. Há um certo, vamos dizer, pânico na sociedade, porque a gente vê, né, que a recessão melhorou, mas o governo, que tem que exercer um papel de compensação, e poderia, no final do ano, com os 30 bi de excesso de arrecadação do Refis, poderia, por exemplo, ter feito uma política para o gás de cozinha, com esse aumento do preço do petróleo e o excesso de arrecadação com joias, poderia compensar, sim, a questão dos impostos. O melhor caminho para que você faça esse colchão no preço dos combustíveis, não apenas no óleo diesel, é quando o preço do petróleo sobe, você reduzir as alíquotas. É isso que eu acredito, isso que eu defendo, vou continuar defendendo. É muito melhor do que a política que foi proposta pela equipe econômica, que se o preço do combustível continuar subindo, porque a gente precisa importar, isso vai dar 5 bilhões por mês. Se o governo mantiver essa política 3, 4 meses, já deu 15, 20 bilhões, muito mais do que o impacto de zerar a alíquota do PIS/COFINS do diesel. Deputado, eu concordo com a sua posição. A única coisa que eu estava querendo dizer, que o senhor não permitiu que eu dissesse, é que o fato de os cálculos estarem errados, eles demonstraram que não houve uma conversa com o governo, e é isso que eu estou achando, que deveria haver um entendimento maior entre Congresso e o governo para se buscar uma solução nesse sentido. O senhor chegou a propor, efetivamente, negociar com a equipe econômica isso? Eu propus no domingo redução de CID e óleo diesel, e eu nem sabia que ter uma manifestação desse tamanho, porque eu não tenho relação com os grandes caminhoneiros, não é a minha base eleitoral. Eu estou desde o final de semana passado tratando disso do ponto de vista, né, do que eu estou vendo, do excesso do aumento de preços, sem querer mexer na Petrobras, sem querer fazer nenhuma intervenção na Petrobras, como no passado, porque não dá certo. E eu tenho conversado com a equipe econômica toda semana, mas eu não sou funcionário. A Câmara de Deputados é um poder independente, ela não é funcionária do Poder Executivo. A gente não precisa seguir tudo que o governo quer, porque o governo não acerta sempre, a gente também não acerta sempre, e quando a gente erra, a gente tem que também ter capacidade. E qual vai ser o encaminhamento agora do projeto? O encaminhamento continua sendo o mesmo. A gente precisa zerar a alíquota do PIS/COFINS, do óleo diesel, e trabalhar com cuidado para ver de que forma que você também pode ver, pode reduzir na ponta a gasolina e o gás de cozinha. Agora isso terá outro impacto fiscal, então a gente tem que ter cuidado, não é um atrás do outro, é com cuidado. Exatamente. Agora o projeto vai para o Senado?
O projeto já está no Senado. Já foi encaminhado daquela forma, zerando o PIS/COFINS. E se o Senado quiser mudar, não tem problema, depois a Câmara decide. Eu não sou daqueles que quero ganhar tudo, né, de qualquer jeito, minha posição é sempre a correta. Eu tenho convicção que eu estou certo. Se a maioria do Senado quiser mudar, se o presidente depois quiser vetar, se um presidente por decreto hoje resolver anunciar que vai reduzir a pelo menos 50%, 60%, 70%, já é um passo. Ninguém precisa sair vitorioso pessoalmente isso, porque não tem vitoriosos numa crise que o Brasil vive desse tamanho. Agora, eu estou convencido que quando o preço do petróleo sobe, a função do governo é reduzir tributos. Os tributos têm faixas, tanto a CID como o PIS/COFINS têm faixas. E, infelizmente, a faixa do PIS/COFINS hoje sobre os combustíveis no Brasil, né, etanol, gasolina e diesel, está no teto. Significa que o governo transformou o PIS/COFINS numa nova CPMF. Só de arrecadação nestes 12 meses são 20 bilhões. Você acha que na crise econômica que o Brasil vive é correto, né, um governo, qualquer governo, e não quero fazer nenhuma crítica, porque eu tenho boa relação com esse governo, tirar 20 bilhões da economia achando que isso não impacta a vida das pessoas, é porque não se conhece como vive um trabalhador. A gente tem que dar esse alerta. Então, o que nós precisamos é com cuidado. Primeiro no óleo diesel e pensar nos próximos meses de que forma, por exemplo, que as pessoas vão poder voltar a cozinhar com botijão de gás, porque muitas famílias no Brasil voltaram a cozinhar com fogão a lenha, porque não tem mais condição de pagar um botijão de gás no Brasil. Agora, deputado, de qualquer modo, se esse projeto todo for aprovado, o governo ainda tem possibilidade de vetá-lo, e aí a Câmara teria algum projeto alternativo para fazer com que haja uma alteração na composição de preços e tributação? Não, acho que a Câmara fez o que eu acredito que é o mais correto, que é exatamente não interferir no preço da Petrobras. Isso é um erro, porque toda vez que você interfere no preço e subsidia, inclusive, o setor privado, como será no caso do diesel, porque a gente importa no mínimo 20% do nosso diesel, no futuro vai ter que recapitalizar a Petrobras. E quem é que paga a conta da capitalização da Petrobras? A própria sociedade com orçamento, como aconteceu nos governos do PT. Então, o que eu acredito é que é a decisão de mexer, né, de reduzir a alíquota de forma transitória. Nós mantivemos essa decisão até o final do ano. Na reoneração, nós acabamos com a desoneração a partir de janeiro de 2021. Foi um grande ganho. Acabar com uma política de desoneração que foi construída pelo governo anterior de forma desorganizada, que beneficia setores que não geram emprego. Ninguém está falando disso. Então, da forma como a gente aprovou o projeto, a gente consegue arrecadação na ordem de uns 2, 3 bi para o governo para compensar parte da redução da queda da alíquota do PIS/COFINS. A gente dá transparência com a queda do PIS/COFINS e, principalmente, a gente dá oportunidade para que o próximo presidente construa uma nova política de desonerações ou não, sabendo que na metade do seu governo, essa política do governo Dilma, que não gerou muitos empregos, né, ela vai estar sendo encerrada. Só que as contas agora vão ter uma administração mais difícil se vingar mesmo essa proposta de zerar PIS/COFINS. Inclusive, olha, a questão dos royalties... Sabe por que não? Porque eu vou dizer para você por que não. Porque outro dia derrubaram o veto do Fundo Rural e o impacto foi 17 bilhões e não tem ninguém falando disso. Entendeu? Esse impacto líquido vai ser na ordem de 6 ou 7 bilhões no máximo. Então não é possível que a gente não possa, na base da sociedade, resolver o óleo diesel e pensar de que forma que a gente vai resolver a gasolina enquanto o barril do petróleo tiver 80 se amanhã o Trump resolver parar de brigar lá fora, né, com a Síria, com o Irã e acalmar, o preço do petróleo vai baixar. Quando ele baixar, você pode recompor um pouco o preço do PIS/COFINS. Não estamos dizendo que é para o resto da vida zerar. Estou dizendo o seguinte, é um imposto regulatório e ele precisa servir dessa forma porque o governo existe, né, para compensar a sociedade, para arbitrar as soluções da sociedade, não apenas para tomar decisões do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista fiscal, o que a econômica faz? O Palácio faz a arbitragem para dizer não dá para transferir para a ponta todo esse preço de combustível. Todos os países sérios, ou a maioria deles, faz dessa forma. Aumentou o preço do petróleo, reduz os impostos. É assim que acontece. Agora, poderia ter tomado... O Congresso poderia ter tomado uma atitude antes da mobilização também, não? Porque já tinha reclamação da população há bastante tempo. Eu te disse que domingo eu tratei desse assunto. Não, bem antes. Nós, no final do ano, eu e vários deputados e senadores, o senador Romero Jucá foi um dos que mais pediu isso, né? É o líder do governo, que se usasse os 30 bilhões de excesso de arrecadação do Refis em políticas compensatórias para a sociedade, começando pelo gás de cozinha. Todos pediram. Infelizmente, o governo preferiu usar esse dinheiro na redução do déficit primário. Então, está se trabalhando desde o ano passado com a preocupação dos preços, sim.
Só que agora chegou no momento que você teve aumento de gasolina 2 dias seguidos. Quer dizer, isso também a Petrobras tem que criar alguma previsibilidade sem nenhum tipo de interferência. Então chegou num ponto que eu mesmo, que não tenho nenhuma relação com os caminhoneiros, no domingo eu entrei nesse tema e estou preparando um debate nessa terça, junto com o presidente Eunice, uma comissão geral, para discutir o setor de combustível no Brasil. Vai a ANP, vão os transportadores, né, os distribuidores, vão os representantes dos postos, né, vai o governo, para a gente discutir a política, né, de combustível e todos os seus segmentos. Por exemplo, a ANP estava desde 2008 com uma regra que proibia um posto de gasolina com uma bandeira comprar combustível de outra bandeira, que gera concorrência. Essa semana o governo já derrubou isso. Isso estava na minha pauta de debate para terça-feira. Então, no domingo, eu encaminhei todo esse debate, porque chegou num ponto que a gente entendeu que precisava entrar. E no final do ano, em relação ao gás de cozinha, a gente tentou usar o excesso de arrecadação do Refis. Infelizmente, a equipe econômica preferiu, em vez de ter um déficit de 159, ter um déficit de 125. Foi uma decisão política, mas que, infelizmente, impactou a vida das pessoas, porque todo mundo continua com dificuldade de pagar suas contas, né, de fechar seu orçamento familiar, porque, infelizmente, esse crescimento que o Brasil teve, né, que o Brasil, enfim, graças a Deus, saiu da recessão, ele ainda não chegou nos brasileiros, e a gente precisa entender que quando não chega nos brasileiros, cabe de alguma forma o governo, de forma responsável, encontrar soluções. Tá certo, deputado, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia. Nós ouvimos Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato à presidência. O deputado estava com uma pressa de colocar muito a posição dele. Não vamos esquecer que ele é um pré-candidato à presidência, que ele aprovou uma medida nesta semana que não foi discutida com o governo. Ele estava falando rapidamente, dando a entender que não queria que eu me manifestasse. Eu não estou me posicionando contra a redução de tributação. Eu queria argumentar com ele, mas ele parecia uma metralhadora e não permitiu que ele está totalmente em campanha.